Vamos lá, eu acho que uma coisa importante para a gente pensar, que era o que a gente estava falando, que é assim, a adesão de mães, né, e de pais, né, vamos pensar em famílias. Mães, porque geralmente a gente sabe que na história de vida, do cuidado, muitas vezes elas têm uma postura muito mais ativa, né, então geralmente elas também muitas vezes levam mais ao médico. Então a gente vê que em relação às vacinas de HPV, a adesão muito mais, menos tabu em relação a vacina de HPV para mulheres do que quando surgiu a vacina de HPV em homens. Sim. Em adolescentes, que você começou uma campanha, que a sociedade, a parte de saúde pública começou uma campanha nessa área. Não, tem um dado interessantíssimo, que a hora que você chega, por exemplo, na idade mais adulto jovem, né? A mulher aos 40, 45, o homem é essa idade. Qualquer medida, qualquer uma que você que saia na mídia, que fala assim, olha, agora não precisa mais fazer, por exemplo, mamografia, porque a mamografia não ajuda muito, olha, agora não precisa ir fazer palpação mamária. A mulher, ela vai contra esse tipo de orientação. Ela quer fazer a mamografia, ela quer ir ao médico, ela procura atendimento. Sim. Quando sai alguma informação dizendo, olha, não precisa mais fazer toque, é uma festa entre os homens. Não preciso mais, né? Nossa, que não preciso mais, também estou livre disso. Então, é exatamente isso. E isso não tem a ver com a classe econômica, não tem a ver com a classe social. Foi feito um estudo até em alta classe de indivíduos que são economicamente resolvidos e socialmente muito bem, 50% dos homens em idade que necessitariam ir a um urologista não foram ainda. Então a questão é cultural, arraigada ainda. Eu acho que melhorou muito. Os homens estão procurando mais, porque divulga-se mais, ele tem um amigo, um parente que teve câncer, ele fica assustado, ele vem. Mas assim, eu acho que nós temos muito a fazer ainda nessa área. Temos, com certeza, né? Eu queria só complementar que eu acho que do ponto de vista, se a gente olhar para a história, né, quando o Dr. Ubirajara está falando dessa parte dos jovens, né, que daqui a pouco a gente entra numa idade mais avançada, mas assim, dos jovens começarem a ir ao urologista, né? Então assim, do adolescente, do jovem, do ponto de vista do desenvolvimento sexual, porque eu sendo psicóloga, quando um homem chega, né, na clínica, seja por conta de qualquer disfunção na área, ou qualquer doença orgânica, ou qualquer problema do ponto de vista urológico, uma das primeiras coisas que eu trabalho é o desenvolvimento sexual desse homem. Então, do homem ou da mulher que chega na clínica, né, desse casal. Então, assim, como foi o desenvolvimento? Eu acredito que esse menino que comece a vir mais cedo, que chegue nessa política preventiva, nesse outro olhar para a saúde que está começando a ter, vai ser um menino também que vai conseguir lidar melhor com o desenvolvimento sexual dele. Porque uma das maiores, assim, que a gente tem dois polos, né, eu percebo, né, que é assim, acima dos 40 e dos 50, o grande problema e o grande medo, o grande mito é o câncer de próstata, e aqui no começo da vida sexual é a ejaculação precoce. Então a gente percebe qual que é a grande dificuldade quando a gente pensa em ejaculação precoce. É o jovem que não consegue estabelecer um relacionamento afetivo, sexual, exatamente porque ele tem esse tipo de dificuldade. Nem sempre ele vai conseguir explicar, falar sobre, ter uma parceira que entenda. Então isso acontece com muita frequência também na clínica. Então eu acredito que tende a contribuir muito, né? Você percebe que para essas informações eu acredito que elas possam vir de uma forma mais efetiva e mais eficaz, porque se você busca a informação com os profissionais de saúde que têm formação nessa área, que têm condições de dar esse suporte, você começa a fazer com que tanto esse homem quanto essa mulher vivam a experiência sexual e o desenvolvimento, independente do momento da vida, de uma forma muito mais tranquila. Eu falo sem tantos mitos, né? Sem tantos mitos, medos, eu brinco que são grilos, né? Igual às vezes, não sei nem, vou fazer uma brincadeira, mas como eu falo com meus pacientes, olha, quando eles chegam com medo do toque, eu falo, olha, eu nunca, né, 15 anos de clínica, nunca tive história de nenhum homem que se apaixonou pelo exame de toque. Aí eles dão risada assim, Fernanda, eu falo, mas é um exame, faz parte do diagnóstico, faz parte do que precisa se você está pensando em termos de saúde a longo prazo. Não, não é sei verdade, se faz sentido. Faz muito sentido, mas a gente tem que saber que o homem, culturalmente, ainda existe isso, né? Ele foi formado para ele crescer, ele ser um indivíduo que no lar é o que traz, é o provedor, né? Sim. A mulher é a cuidadora, ainda nós temos essa diferenciação, apesar que isso mudou muito, mas classicamente é assim. Além disso, o indivíduo, o homem, ele tem uma obrigação que é física, que a mulher não tem. Ele tem que ter uma ereção. Isso faz uma diferença brutal.
Porque a mulher, ela pode se satisfazer, mesmo que ela não tenha muita vontade, ela pode se satisfazer, mesmo que ela não tenha, vamos dizer, nenhum grande envolvimento no ato sexual. O homem não tem jeito. E ele demonstra, tem que demonstrar. Isso vai levando para a mente do homem, se ele não estiver preparado, já um grande receio de uma má performance sexual. Então, esse medo de errar, ele erra. E quando chega alguma doença, por exemplo, o câncer da próstata, que todo mundo diz que traz aquele problema ou risco muito grande para a disfunção erétil, isso é uma coisa que traz um terror para ele. Só que por mais que a gente avise, converse, que tudo tem um jeito, se ele tiver um problema, tiver que tirar a próstata dele, vai ter a rotura, a lesão dos nervos erigentes que levam à ereção, tem como reverter isso até no final colocando uma prótese. Ou seja, ele não vai deixar de ter relação sexual e não vai deixar de satisfazer a parceira, que é um medo maior também. Sim. Então isso é possível. A gente tem que sempre deixar aberta a possibilidade para ele que isso não é o fim da linha. Muitos acham, cheguei no fim da linha. Não só por causa da vida, mas a vida sexual. Sim. Que às vezes é muito parecida para os homens, né? Se ele perde a vida sexual, ele perdeu a vida. Isso é um problema. Isso na verdade é o grande medo, né? A gente percebe, independente da idade, né? Eu acredito que, porque a gente vive numa sociedade que isso tá, né? A questão da masculinidade, a questão da virilidade associada à sexualidade masculina é uma coisa que a gente vê muito, e impacta a autoestima, né? Impacta de uma forma muito grande. Então uma das primeiras coisas, muitas vezes, que esse homem chega na clínica, às vezes, é que ele já está começando a deprimir. Sim, né? Ele já está com medo, né? Esse medo começa a fazer o quê? Esse medo já traz um funcionamento até de esquiva, né? Ele começa a esquivar do contato, ele começa a esquivar tudo que remete, a gente sempre fala, tudo que remete à possibilidade do ato sexual, já esse homem esquiva. Então ele esquiva de um carinho, um abraço, um beijo, e aí vai afastando, né? Vai afastando o casal cada vez mais, né? A próxima coisa que o casal, a parceira pensa, é que ele está interessado por outra. Sim. A primeira coisa que passa pela cabeça, piora. Porque não é isso que está acontecendo, ele está com um problema, e aí a parceira, às vezes, desavisada, começa a achar que ele tem outra, que ela não está mais o atraindo, não é isso. Às vezes ele tem um problema, independente da atração física, a atração psicológica que ele tem pela parceira. Sim. Então isso é importante a parceira também saber. Quando a gente fala essa questão de masculinidade, sexualidade do homem, eu regularmente peço para falar com a parceira, para colocar essa questão também. Sim, a primeira coisa, né? Quando chega na clínica para psicoterapia, a primeira coisa, a Fernanda acha que eu tô com outra, eu não tô com outra, eu não procurei fora, eu não tive nenhum caso extraconjugal, mas ela já tá achando que porque eu tô com uma dificuldade de desejo, né, que eu acho que é muito importante, que não tem nada a ver, eu tenho necessariamente alguém fora. Não, não tem. Né? Então eu acho que tem, esse é um problema grande, e ter que ajudar essa mulher na verdade, em alguns momentos não é nem ajudar a mulher, na verdade a gente tem que ajudar o homem a conseguir expressar isso para a esposa, né? Para a parceira, para a esposa, o diálogo entre eles, né? Que ela consiga entender que é uma dificuldade dele que não tem a ver com ela, né? E com o relacionamento. Às vezes eles perguntam, mas o que aconteceu? Eu falei, olha, o que aconteceu muitas vezes é que o comprometimento da relação conjugal e as dificuldades relacionais que estão no relacionamento conjugal estão revertendo e estão fazendo com que se afaste. Isso não tem necessariamente a ver com ter ou não desejo, mas quanto mais difícil a relação conjugal, automaticamente impacta no desejo, tanto da mulher quanto do homem. Né? Mas a gente tem uma sociedade que acha que a qualidade da relação conjugal também só impacta no desejo feminino. Né? E não que a qualidade da relação conjugal e da interação entre o casal não impacta no desejo masculino, porque a gente tem uma sociedade que coloca isso como se fosse mais associado à mulher do que ao homem. Então eu acho que quando a gente começa a conversar e a dialogar em relação a todas essas questões, a gente começa a desfazer também, né, esses pequenos mitos que eu brinco que eles mais afastam os casais do que aproximam. Sim, né? Então a primeira coisa já ou ela é como se a crença inicial é ela abre mão da vida sexual, que também não é real e não é verdade, porque senão ele não chegaria muitas vezes, porque muitas vezes quem empurra, eles brincam, né? Foi ela que me mandou aqui. Né? O médico mandou e a minha esposa, a minha parceira falou, você tem que ir. Né? Eu acho que tem isso. E o outro mito que é ele tá com outra.
Sem dúvida. Ou ele já tá com alguém fora, ou como se tivesse alguma coisa fora, e não é. Eu acredito que um outro ponto que eu acho importante falar é assim, quais as possibilidades? Então assim, você falou de um homem que tem um diagnóstico, que vai fazer uma cirurgia, se é precoce ou não. Quais são as possibilidades que ele tem depois, né? Você falou que a gente pode chegar até na questão de uma prótese, sim. E quando a gente vê, por exemplo, né, acredito por trabalhar um pouco mais na vertente da sexualidade, eu tenho um pouco esse olhar. Por exemplo, a Sociedade Mundial, ela tem de medicina sexual, ela tem as 9 recomendações, né, em relação ao câncer de próstata. E é interessante porque muitos médicos não falam da questão do desejo, e o desejo está dentro. Não é que a cirurgia impacta o desejo, mas é que todos os aspectos que estão, do ponto de vista emocional, circunscritos à questão do câncer de próstata, muitas vezes impacta o desejo masculino. E a gente sabe que se o homem não tiver desejo, ele não tem ereção. E que ele não pode ter uma obrigação de ter uma ereção. Ele tem que estar num relacionamento, eu acho que é isso que as parceiras também precisam entender, né? Que as esposas, as namoradas, que num relacionamento onde ele se sinta à vontade, acolhido o suficiente para que o desejo emerja, né? Tanto que às vezes os casais chegam na clínica já se separando. Eu sempre brinco, calma, né? Calma, né? Todo mundo com checkmate. Olha, se não melhorar a vida sexual, ou se não melhorar, acabou o relacionamento. Eu falo, calma, né? Não necessariamente precisa ser. Vamos entender o que está acontecendo para poder fazer escolhas. Eu falo que escolhas precisam ser feitas com mais tranquilidade, não no calor de uma briga e não. Então, quais as possibilidades que tem quando a gente vê com relação a isso? Esse medo desse checkmate, né, que é quase isso, né, da vida sexual, da possibilidade de relação, de continuidade, né? Principalmente, eu penso nisso, doutora Ubirajara, porque a gente vê uma expectativa de vida aumentando. Então, quando as pessoas me perguntam, eu falo, a gente tem uma expectativa de vida aumentando, de homens e mulheres, e a gente tem homens e mulheres que também têm uma expectativa de uma vida sexual conjugal satisfatória, né? Que acompanhe esse desenvolvimento, né, de expectativa, esse alongamento. Bom, aí tem vários aspectos que você abordou que são todos importantes. Primeiro é o seguinte, a gente tem que saber diante de que tipo de doença nós temos. A doença, ela não é uma doença, é um espectro. A gente fala que existe como se fosse um cardápio de doenças. O câncer da próstata não é uma doença só. Então, por exemplo, será que a doença ela é muito extensa na próstata? Dentro. Então, se ela for muito extensa, provavelmente nós vamos precisar de uma cirurgia mais ampla, tirar mais tecidos. Se você tirar mais tecidos, você rompe os nervos que levam à ereção. Ele pode ficar impotente. Se você tem uma doença mais localizada, talvez você tire mais junto do contorno da próstata. E você pode deixar os nervos que levam à ereção. Então, só por aí você já tem uma diferença. É óbvio que mesmo você tendo toda a técnica para tentar deixar o paciente potente, na situação de doença localizada, você ainda o indivíduo pode ter ainda essa questão da impotência ou da disfunção erétil por alguns meses, até um ano pós-operatório. Porque você deve ter machucado algumas fibras, você pode ter um processo inflamatório, você pode ter uma série de coisas que com o tempo a coisa vai regredir, mas demora um pouco. O que a gente tem que perceber e conversar com os pacientes é exatamente isso. O choque do diagnóstico é muito grande. Eu acho que é maior do que na mulher em situações semelhantes, por que nós falamos. Bom, eu tenho como costume, quando eu faço o diagnóstico do homem, eu já percebo que ele começa a perder a atenção. Depois que ele recebe o diagnóstico, tudo que você vai falar, 50% se dispersa porque ele não vai entender. Então eu já tenho uma tendência de pedir para ele ir embora, depois ele volta depois de uma semana que ele conversou com a família, com a minha esposa. Isso é normal. Porque tudo que você for falar deste momento para frente, muitas das coisas ele não vai registrar. Outra coisa que acontece é comum no homem, ele se aquieta, ele fica quieto. A mulher geralmente é falante, ela vai contar para a prima, para a irmã, para a vizinha, ela começa a discutir, isso é bom. O homem não, o homem se guarda, geralmente ele fica quieto, ele fica mais introvertido. Esta fase demora um pouco, às vezes nunca desaparece. Porque ele começa a pensar tudo que nós conversamos, a vida sexual e assim por diante. Bom, o que a gente tem que... E geralmente, quando acontece isso, é raro o indivíduo pensar numa coisa melhor, ele pensa sempre no pior.
O que nós temos que fazer é colocar o indivíduo na devida situação estatística do que pode acontecer com ele. Então, óbvio, existe uma chance que não é pequena dele ter algum distúrbio sexual, 50%, 60%. Mas isso é reversível, né? Reversível com o tempo, reversível com medicamento, reversível às vezes com a cicatrização que ele pode ter, reversível nos homens que já tinham uma boa ereção antes, esses têm mais chance de reverter espontaneamente, assim por diante. Então nós temos muito a oferecer para ele, muito. E o indivíduo, no final das contas, eu sempre digo duas coisas. Primeiro, hoje, praticamente, o indivíduo que morre de câncer de próstata, depende dele ou não ele ter esse desfecho. Se ele for muito cedo, a gente pode curar, cura 90% a 95% dos casos. Então, veja que é exceção de indivíduo ter uma doença que leve à morte. A mesma coisa para a disfunção erétil. Se o indivíduo tiver calma, acreditar no seu profissional, o profissional pode levá-lo a ter outra vez uma boa ereção ou um desempenho sexual, com várias alternativas. Bom, tem dias assim, eu não vou me acostumar nunca tomando uma injeção no pênis. Eu jamais vou me acostumar com uma prótese peniana. Outra coisa que é uma coisa, o misticismo, a questão da prótese peniana. Mas eu vou colocar um bastão no meu pênis, e aí, se você conversar com 100% dos homens que colocaram uma prótese, eu te garanto que 90% deles estão satisfeitos. E acham melhor do que pensavam que era antes. Então é importante isso também. Quando começa a gente entrar nessa fase de alguma coisa, entre aspas, que seja mais artificial para ele chegar a uma boa ereção, a uma boa relação, a gente tem que imaginar que ele vai incorporar aquilo para ele. Não é tão artificial. É mais ou menos com a prótese mamária. É uma coisa artificial. Ela tem uma mão pequena, ruim, faz uma prótese, faz uma plástica, se acostuma. Pode ser que no começo estranhe. É a mesma coisa com o homem, né? A hora que você fala assim, o senhor está impotente, não tem mais jeito. Coloque uma prótese, volta a ter relação. É uma coisa de 0 para 100. Bom, mas é um certo desconforto, tá após o início. É diferente, é diferente. Mas o ganho que vai ter com isso é muito melhor. Foi o que aconteceu, por exemplo, com as drogas novas, né? Essas drogas que trouxeram a ereção, né? Os vasodilatadores, né? Os vasodilatadores, né? O azulzinho. Mudou a história da evolução do homem. Sim. Aquele homem que chegava aos 60, 70, que ele pensava em jogar bocha, hoje ele compra um carro zero, ele tem uma namorada nova, ele viaja com a esposa, né? Ele refez a vida dele. Rejuvenesceu, não é isso? Você que trabalha com essa parte sexual, trabalha com essa parte psicológica, você vê quantos homens começaram a repensar a vida. Então a mesma coisa. No caso do câncer, mesmo que a gente tenha uma coisa que vai afetar muito a qualidade dele, a gente tem como refazer isso e trazer essa qualidade de vida de volta. Consegue, né? Eu costumo sempre perguntar, né? A sua dificuldade sexual, quando a gente entrou um pouco nessa área, né? Ela tem a ver, ela é depois do câncer, ela tem a ver com isso ou ela é anterior? Né? Porque às vezes eu vejo assim, é como se colocasse a conta no câncer, né? E não é do câncer, né? A conta muitas vezes. Às vezes a vida sexual já não era muito legal, não era muito satisfatória, né? Aquela história do tá ruim, mas tá bom, mas eu vou tocando. Então, assim, aí de repente é como se o câncer viesse com essa ideia toda que você falou de finitude, né? Então, aí quase que instauram um agora ou nunca, né? E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eu acho que precisa ir com um pouco mais de cuidado, senão você começa a atropelar todas as possibilidades, né? Eu acredito que tem caminhos aí, né? Mas que a gente precisa entender um pouco. Eu falo em termos de psicoterapia, você precisa separar um pouco, né? Senão você mistura tudo no mesmo aspecto. Em termos, por exemplo, que eu queria, pra gente entender um pouquinho, o que você orienta, né, para o casal, na clínica, né? Qual a importância que você acha que tem? A gente vai entrar em novembro agora, a gente está acabando de sair da campanha do Outubro Rosa, que pede para a mulher olhar para ela também, né, acima dos 40, né, a questão do câncer de mama, a questão, chama tudo isso. E do homem a gente vai entrar no Novembro Azul, né? Qual que é a importância que você acha que tem isso em termos de saúde masculina, de família, de desenvolvimento, né? Eu acho fundamental haver essa discussão e essa informação. O que eu costumo dizer aos homens é o seguinte: bem, a gente acaba tendo contatos às vezes mais íntimos com os homens, né?
por essa razão. Eu costumo perguntar para eles, olha, tudo bem, você não quer se cuidar, muitos não se cuidam, não vêm erraticamente, eles aparecem, desaparecem, aí chegam com uma doença um pouco mais grave e tal. Eu costumo trazer um pouco para a realidade. Assim, olha, normalmente o homem é o provedor da casa. Bem ou mal, é ele que traz a parte financeira, se não toda, boa parte, às vezes a maioria. Outra coisa, então, a família dele depende dele financeiramente. Ele geralmente tem filhos, e os filhos também dependem dele, não é só financeiramente, emocionalmente. Sim. Então, antes de pensar em você, pense na sua família. Porque muitos não pensam em si por conta de uma série de coisas, aquela coisa que eu falei, que o homem é patife, o homem não se cuida de maneira geral, mas ele não tem que pensar só nele. Ele tem uma série de pessoas que dependem dele financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, culturalmente. Então ele tem que pensar não só nele, mas em todos. Né? Porque é raro você ver hoje indivíduos, sei lá, chegar aos 50 anos solteiro, sozinho. Geralmente ele tem uma parceira, tem uma família, aquela coisa. Então o que eu costumo dizer, pense na sua família. Se você não se cuida, cuide-se pela sua família. Né? Porque eles dependem de você. A partir daí... Isso toca? Isso toca. Isso é uma coisa que toca, porque existem algumas... Eu gosto um pouco de psicologia, né? Então tem aquele ramo da psicologia, a logoterapia, que Viktor Frankl, que instituiu isso quando ele estava no campo de concentração, e ele tinha que ter alguma motivação para ele continuar vivo naquela situação que estava tão ruim. E ele, naquele momento, ele começou a ver o que o deixava vivo. Ele pensava na filha dele, na família dele. Geralmente são as pessoas mais queridas que fazem você preciso ficar vivo, que eu tenho que fazer uma coisa pela minha filha, pela minha esposa. E geralmente, o elo afetivo, né? O elo afetivo. E geralmente é família. E é interessante, você pode ver, volto a dizer, obviamente você é profissional e tem muito mais experiência que eu, mas toda vez que o indivíduo passa por um momento ruim, quase morte, um grande acidente, quando as primeiras palavras dele é pensar na família dele. Eu quero ir para casa, eu quero ir para minha família, eu quero não vejo a hora da minha filha, meu filho, não é assim? Sim. Ou seja, no fundo, nós vivemos para nós e para nossa família, às vezes até para uma família, menos para nós. Ele até chega a repensar, né, a estrutura de vida, a qualidade de vida, os valores. Não é assim? Quando acontece uma coisa grave, ele começa a pensar na família, né? E a gente vê, por exemplo, homens que estão... por isso que uma outra coisa interessante é quando você vê um indivíduo que tem uma doença mais grave e pouco tempo de vida. Você percebe aquilo. Aí vem um filho dele, doutor, o que eu devo falar para ele? Ele falou assim, eu não sei, mas você deve conhecer melhor ele do que eu. Então, pense o seguinte, será que o seu pai não gostaria de ver um irmão que faz tempo que não vê antes de morrer? E se você não falar que ele vai ter 6 meses, 1 ano de vida, talvez ele não vai dar importância para isso, e se ele souber que ele vai morrer, ele vai querer fazer coisas que ele não fez até agora? Principalmente algum desejo que ele tenha, ver alguém que ele gosta, um amigo, né? Então eu acho que essa parte emocional tem que ser muito bem discutida com a família e com o paciente. Acho fundamental. É uma parte de apoio, né? Sim. Eu acredito que é a rede, né? Sim. E quando a gente tira, né, então, um pouco dessas coisas, desses mitos, dessas histórias que estão equivocadas, né, dessas falsas crenças, né? Nós, né, da terapia, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem uma visão de que essas falsas crenças ou essas ideias fazem com que uma concepção errada de um problema, de uma dificuldade, de uma doença faz com que a pessoa tome decisões que muitas vezes vão contra uma qualidade de vida, contra uma melhor adesão ao tratamento, né, contra uma maior satisfação da família, né? Isso que você falou, eu acho que é uma coisa extremamente importante, né? Que é dar à pessoa, independente da idade, num momento de saúde grave, a autonomia para tomar as decisões da própria vida. Né? Eu acho que esse é um ponto que eu queria, né? Quando a gente pensa no câncer de próstata, que eu vejo em idades às vezes até um pouco mais avançadas, né? Eu acho que as famílias também têm que entender que esse homem tem autonomia de tomar as decisões dele. Né? Então, isso eu vejo muitas vezes na psicoterapia. Então, vamos imaginar, né, que já foram situações clínicas, né? Ou separou, divorciou, perdeu a parceira da vida inteira, né? E aí, de repente, a família quer tomar um lugar de tirar a autonomia, né? E quando você está falando sobre isso, você está falando de devolver a autonomia, né? Então, que ele saiba a realidade clínica, que ele saiba os riscos, as possibilidades, para que ele possa fazer as escolhas da vida dele ainda.
em vida, né? Independente da gravidade, pensando no tempo, né? Você está falando, se tem 6 meses, 1 ano de vida, quais são as pessoas que ele quer ver? Quem são as pessoas que ele quer reencontrar? Quando a gente pensa um pouco mais numa parte da doença que eu acho que você está indo um pouco mais para a parte mais do final, fatal, né? Quando o câncer de próstata chega numa questão de que ou outra doença, né, associada possa levar à questão da perda, do falecimento. Então, não é só a família não pensar só nela, né, mas pensar nos desejos que são da própria pessoa que está passando por aquele processo de adoecimento. Né? Não sei se, eu acho que tem um pouco, né? Não, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que imaginar. Quando a gente fala em doença, por exemplo, câncer, a gente pensa, quanto ele vai viver mais, quanto ele vai ficar conosco, mas a custa de quê? Né? A custa de dor, de ficar numa cama paralisado, uma situação de qualidade de vida muito ruim. Então nós temos que fazer sempre o custo-benefício, cotizar com a qualidade de vida. É importante saber quanto de qualidade de vida ainda ele tem, né? E nessa situação, aquela questão que eu falei, cada um tem no seu âmago algumas aspirações, seus objetivos de vida. E às vezes esse objetivo de vida pode ser nos próximos 5 anos, mas pode ser nos próximos 5 meses, ou nos 5 dias. Né? Eu lembro que tinha um colega, que infelizmente, urologista, que faleceu de câncer de próstata, que ele sabia que estava mal, que ele conhecia, ele falou assim, meu sonho é ver meu filho casando. Então ele fez o casamento do filho no hospital, uma pequena cerimônia para ele poder ver, porque ele estava na cama com 15 fraturas, não conseguia se mexer. Então você veja que coisa importante, né? Sim. Ele viu o filho casando porque ele trouxe para ele aquela situação. Ele acabou falecendo com aquela imagem, que era o último desejo dele. Né? Sim, eu acho que é isso, né? Preservar a coisa. Você está falando um pouquinho aí, eu acho que entra numa parte que nós da psicologia a gente fala muito, né? Que é preservar a condição humana. Né? A emoção, os desejos, né? O que faz sentido para aquela pessoa, né? O que é os sentidos da vida, né? E que muitas vezes, eu vejo muito, né? Que às vezes, quando a gente fala de questões relacionadas à sexualidade, essas coisas, quando as pessoas chegam muito linkadas, né? Que a vida sexual ou disfunção erétil, né? São o término das relações, isso não é verdade. Não. Porque é o link afetivo que faz. Né, que faz a diferença muitas vezes, né, que é quando eu falo que já chega nessa coisa continuar ou não continuar quando vem esses diagnósticos, eu falo calma, né, não é sair tomando decisões ou fazendo um monte de coisa toda atrapalhada, é fazer as escolhas e as coisas com calma, né, que eu acho que um diagnóstico de câncer, né, porque eu não sei se é isso, mas a sensação que eu tenho pra gente poder, queria só mais uma questão e a gente poder fechar, né, porque acho que a gente já tá num bate-papo faz um tempo, que assim, eu acho que muitas vezes quando vem a palavra câncer de próstata, o câncer tá antes, então é como se, né, viesse aquela história, tudo que vem junto que a gente tem, porque a gente tem uma história do homem, tem uma história da mulher, mas a gente também tem uma história social do câncer, né, então é quase como se a palavra câncer viesse antes do câncer de próstata, né, então isso também precisa ser desmistificado um pouco, não? Como se viesse no imaginário tudo já que vem junto com isso. Bom, a gente está muito acostumado, as pessoas, não só homem, né, mulher também, falar, doutora, eu tive aquela doença, ou meu marido ou meu irmão teve aquela doença. Eles não falam a palavra, né? A palavra câncer é uma coisa que é muito chocante. Então a gente já acostuma, a gente tenta falar sinônimos. Então, um tumor maligno, um tumor que tem uma evolução pior, e evitar o câncer, né? Mas eu acho que isso também tem que ser enfrentado. A gente tem que desmistificar. Eu acho que ao invés de, da mesma maneira que eu disse no início, que eu achava que os homens têm que ir atrás da doença, encontrar o que é doença e ver depois com aquilo na mão, ao invés de emitir cheque sem saber o que tem no banco, né? Eu acho que a mesma coisa, a gente tem que enfrentar a doença nesse sentido. Porque existem cânceres e cânceres, né? Cânceres que a gente vai tratar, vai curar, vai ficar bom. E outros são piores. Primeiro tem que desmistificar essa questão. Bom, eu tenho câncer, mas que tipo de câncer eu tenho? Será que eu tenho chance? Será que eu tenho cura? Não. Isso não é tão difícil de saber. E segundo, você lidar aquilo como uma coisa natural, né? No fundo, todos nós vamos morrer. A partir do princípio, nós nascemos e morremos. Então, essa fuga desenfreada pela morte, às vezes você acaba com aquele final que você poderia ter mais feliz, né? Ou
acaba encurtando um tempo de vida que você poderia aproveitar uma série de coisas que você pudesse fazer. Então eu acho que cabe a nós culturalmente levar essa mensagem para que não seja desta maneira encarada essa fase da doença, ou a fase da doença no final dela, né? Isso é importante e cabe aos profissionais levarem isso, né? Por isso que eu acho que as campanhas, por exemplo, no Novembro Azul é muito importante. Vamos saber, Novembro Azul, câncer de próstata, as pessoas acabam sendo obrigadas a falar câncer de próstata. E aí elas começam a trazer como se fosse uma coisa mais natural, né? É o que a gente fala, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com transplante renal. E a gente sempre falou assim que esse assunto da doação de órgãos devia ser falado na família. No almoço de domingo, todos deviam saber, por exemplo, se a sua irmã, seu irmão morresse, se ele doaria seus órgãos, né? Às vezes você fala, não, eu vou conversar, mas isso não acontece comigo. Óbvio que pode acontecer com todo mundo. Ter um câncer de próstata, todo mundo pode ter um câncer de mama, assim por diante. Assim como uma doação de órgãos. Então, quanto mais se fala na família e torna-se uma coisa mais corriqueira, tanto melhor, tanto mais você desmistifica. Então, dando exemplo agora, uma analogia com doação de órgãos, né? Às vezes a gente passa uma vida inteira com um irmão ou com um primo e você não sabe o que ele faria se na hora ele tivesse uma morte encefálica, se doerem seus órgãos, né? Então, eu acho que a gente devia conversar mais sobre isso. Por isso que eu acho muito interessante você fazer esse tipo de projeto, de trazer informação para o público leigo, discutir isso, que isso vai desmistificando. Não só o câncer, mas as doenças de maneira geral, as situações médicas de maneira geral. Sim, eu agradeço, né, o feedback. Não, eu tenho tido, né, eu acho que um feedback positivo dos colegas em relação a esses aspectos, né? E eu acho que o mais importante quando as pessoas me perguntavam, Fernanda, o que é, né, eu falo, porque muitas vezes era uma forma, eu acho que tem um limite da minha profissão, muitas vezes, né? Então eu falo que algumas questões são com os médicos, né? Em termos do que é o cuidado da área da psicologia. Eu acho que, na verdade, o cuidado da área da psicologia é muitas vezes, que é o que a gente chama de reduzir a ativação fisiológica de algumas doenças por conta do aspecto emocional. O que significa isso? Significa que quanto melhor o seu paciente, em qualquer doença orgânica, né, tiver em relação ao aspecto emocional, melhor ele vai enfrentar tudo isso, mais ele vai aderir, melhor vão ser os aspectos dele, né, em relação ao prognóstico positivo de qualquer doença, tanto de procurar, quanto de enfrentar, quanto de como vai ser depois. Né? Eu acredito que isso tem, porque é o que a gente chama, né? Eles podem produzir outro, podem agravar, podem. Né? Por exemplo, e eu falo que é uma das doenças mais difíceis de serem tratadas, que é a depressão. Né? Então, um paciente que entra nessa condição, que não tem um respaldo, que não tem um cuidado, né, que não tem um olhar muitas vezes da família para tudo isso e que deprime, vai ter muito mais dificuldade de lidar com os processos que vão vir e com o aspecto do tratamento. Sem nenhuma dúvida, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que esse é o ponto. Então foi a partir daí que eu comecei e às vezes eu percebia, né, pacientes que vinham passando por vários médicos, né, vários diagnósticos, porque é como se tentasse procurar alguém que falasse que não era isso. Também, né, eu acho que tem uma questão aí, né, ou que de repente tivesse mais ao encontro. Eu sempre falo que a gente tem que, eu gosto de uma analogia, né, você gosta, eu também gosto. Eu falo que tem eu sempre faço uma analogia, sabe, uma pessoa que tem baixa visão ou que é um cego, né? Então ele vai precisar de um cão-guia ou de alguém que coloque. Eu falo que o médico vai na frente, que ele precisa escolher um, porque senão a gente cai no mar, né? Falei, se você escolhe dois, a gente vai cair, porque em algum momento pode divergir. Falo, você tem que escolher um, ele vai na frente, eu te dou a mão e coloco a mão no ombro dele, porque quem guia o processo em muitos momentos é o médico, porque ele tem a dimensão do risco orgânico e das questões relacionadas à doença, né? Eu, da psicologia, eu ajudo a caminhar, né? A psicologia ajuda a fazer o caminho, certo? Eu queria agradecer, né, ao Dr. Ubirajara. Você quer deixar alguma mensagem para os jovens médicos? Eu gosto muito disso, dessa pergunta final, que assim, eu acho que quanto mais sênior vão ficando os colegas, né? Enfim, eu acho que tem que ter uma valorização, assim, o que você deixa de mensagem? Por exemplo, você é da Unicamp, eu achei fantástico quando eu vi que a Unicamp inseriu empatia no currículo da medicina. Né? Eu acho que isso foi uma grande mudança e um grande avanço em termos de ciência, né? Em termos de ajudar
os profissionais a muitas vezes olharem a pessoa e não a doença, né? Eu sempre falava, não é o câncer de próstata, é o homem que chegou no seu consultório com câncer de próstata. A gente lida muito com jovens, né, alunos, já há algumas décadas, e a gente obviamente percebe a diferença de gerações, né? As gerações são diferentes, né? Gerações, algumas com uma característica talvez melhor, outra característica tanto quanto não tão boa, das mudanças. Mas o que se eu pudesse deixar uma mensagem para os mais jovens, é que eu acho que o ideal seria não ter pressa na vida. Acho que o jovem hoje tem muita pressa, ele tem pressa de aprender, ele tem a pressa de ver, ele não tem paciência para ver uma história até o fim, ele quer ver coisas curtas, ele quer vencer na vida rapidamente, quer ganhar dinheiro, quer ser feliz, ele quer ser rico, muito rapidamente. E tem coisas que é só o tempo. Tá? Você precisa construir, né? Nelson Rodrigues falava, né? Qual era o conselho que ele dava aos jovens? Envelheça. Né? Esse envelhecer que ele falava, e essa pressa que eu estou falando, é ter um pouco mais de experiência. E a experiência te dá o seguinte, quando você começa a sentir o que o outro pode sentir. Então, outra coisa que eu digo aos jovens, quando você estiver à frente de qualquer paciente, cliente, imagine olhando seu pai, seu irmão, a sua mãe à frente de você. Né? Aí você vai começar a ver aquela dar e receber, a questão ética. Será que eu faria isso à minha mãe? Será que eu faria isso ao meu pai? Será que eu teria pressa de atender essa pessoa se fosse meu irmão? É basicamente isso. Temos de brilhantismo, os jovens brilhantes, são extremamente inteligentes, são extremamente criativos. Mas eu acho que tem que ter um pouquinho mais a questão de empatia, que é isso mesmo que nós estamos querendo. Que haja um pouquinho mais de contato do ponto de vista pessoal. Né? Se eu pudesse deixar algum tipo de conselho, seria esse. Certo? Eu queria agradecer. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade.